Olá, eu sou o Fernando Braga e esse é o Discípulos Cast. Nós vamos começar agora o nosso segundo episódio da série Falando sobre Finanças. Seguimos aqui com o Felipe. E aí, Felipe? Bom tudo demais, certo? seguimos firme. Vamos em frente, né? Então, pessoal, no primeiro episódio a gente falou um pouquinho sobre dízimo. E o Felipe nos explicou aqui, né, de uma forma muito graciosa a respeito do dízimo ser não apenas um mandamento da lei, mas ser um princípio que está estabelecido e plantado, né, por Deus no coração dos homens, e que a gente vê essas evidências nas Escrituras, né? E não só o fato de que esse princípio nasceu antes da lei, mas ele se manteve na nova aliança, ele se manteve, né, no ensino de Jesus. Jesus confirmou a importância desse princípio e a igreja viveu transbordando esse princípio. Amém. Né, Felipe? De forma graciosa, então, transbordando. É isso aí. E a gente vai seguir agora falando um pouco mais, né, avançando no nosso assunto e pensando um pouquinho numa questão prática, Felipe, que é a questão da administração desses valores, né, que a igreja entrega, né, a contribuição que a igreja entrega como honra a Deus. Então, a primeira pergunta aí para você é essa, né? Quem tem que administrar esses valores que os irmãos entregam, né, de contribuição como honra a Deus? Segundo a Bíblia, essa administração ela é feita pela igreja. Ou seja, nós vemos uma coerência bíblica quando Abraão, né, o episódio que a gente viu, ele entrega o dízimo a Melquisedeque, né, o sacerdote do Deus Altíssimo. Nós vemos as tribos de Israel, elas entregavam dízimo aos sacerdotes, à tribo de Levi. Na administração, no ministério de Jesus, nós vemos os próprios discípulos de Jesus, os apóstolos, fazendo ali aquela administração. E no nascimento da igreja, no nascer da igreja, nós vemos essa administração sendo feita pelos apóstolos. Os irmãos depositavam, Depositava aos pés dos apóstolos, está ali a partir do capítulo 2, a gente vai ver mais de uma menção desse depositar aos pés dos apóstolos. E a partir do capítulo 6 do livro de Atos, a gente vê a instituição também de um ofício muito importante nessa administração, que é o ofício diaconal, onde ali nascem, no meio daquela igreja, esse ofício, homens cheios do Espírito Santo, de sabedoria, de boa reputação, que iriam servir às mesas. No decorrer da história da igreja, até mesmo ali ainda no Novo Testamento, as igrejas gentílicas, elas são organizadas e se estabelece dois ofícios que, além de outras demandas do ofício, eles também administram essas finanças, administram essas ofertas, que é o presbítero e o diácono. Então, quem faz a administração desse recurso é a igreja, estabelecido dentro da igreja dois ofícios para essa administração, que são os presbíteros, pastores e diáconos. Ok, muito bom. Então, a gente entende, né, a importância desse princípio de praticar e de viver. E agora, pessoal, vamos acrescentar esse detalhe que é importantíssimo, né? Quem administra é a igreja. E eu acho que isso é importante de dizer e vale a pena até a gente colocar uma questão aqui, que é uma questão que pode estar no coração de alguns, né? Que alguns podem, por exemplo, Felipe, entender que esse recurso talvez não é bem administrado, né? Tem o caso, né, das viúvas gregas, né? Uhum. Que os irmãos reclamaram, né, com a igreja, que elas não estavam recebendo suprimento. Então, isso pode estar no coração de alguém. Pô, o recurso não é bem administrado e talvez eu mesmo posso separar esse recurso em honra a Deus e eu mesmo fazer a administração. Aí a pergunta difícil, né? É lícito fazer isso? Né? Os irmãos podem separar esse recurso e eles mesmos fazer a administração? Não. Biblicamente, a gente não vai encontrar respaldo para essa prática. É muito simples. Como nós mencionamos, Deus, aquilo que é dele, ele estabeleceu os ofícios para essa administração. Ao longo da série,
nós vamos ver que eu tenho uma administração pessoal. Aquilo que é do Senhor e Ele me concedeu para que eu administrasse minhas finanças pessoais. Mas aquilo que trata como finanças da casa de Deus, as finanças que são do Senhor, Ele estabeleceu quem administra. Então, nós, nesse exemplo mesmo que você deu, nós não vamos encontrar respaldo. Os irmãos, imagina assim, os homens ali, os pais de família, aqueles que ofertavam, que depositavam aos pés dos apóstolos, que eram também gregos e depositavam ali as suas ofertas, as suas contribuições, eles viram as suas viúvas sem receber o suporte financeiro, sem receber ali daquela distribuição. Lá não fala que eles pararam de depositar. Então, houve um problema. E qual foi a solução daquele problema? Estabelecer um ofício para aquela administração, que estava tudo na mão dos apóstolos. Então, estabeleceu diáconos ali. Os apóstolos se dedicaram, Eles à oração. Foram se dedicar ao ministério da oração e da palavra. E os diáconos, então, foram se dedicar ao serviço às mesas. Ou seja, mantém o princípio da honra ao Senhor, mantém quem administra conforme Deus estabeleceu. E o resultado disso foi uma igreja suprida, o resultado disso foi uma obra que cresceu ainda mais, porque depois ainda teve mais conversões, a obra de Deus expandiu. Então, nós não vamos encontrar respaldo para eu administro. Eu não concordo, porque tem gente que eu estou olhando e tem necessitado na igreja. Então, a solução não é dizer, eu então vou fazer da minha cabeça. Né? A solução é deixar com que os ofícios que Deus estabeleceu trabalhem segundo as Escrituras, segundo o conceito bíblico, utilizando o recurso conforme ele estabeleceu, sim, porque também essa administração, ela parte disso. Se eu sou um diácono, se eu sou um presbítero, eu estou administrando honras ao Senhor, ou seja, esse dinheiro não é da igreja, esse dinheiro é do Senhor, então eu, deste lado daqui, tenho que administrar conforme ele estabeleceu nas Escrituras. Há elementos que nos direcionam para isso. Sim. Vamos pegar um gancho nisso que você falou, que eu acho que também é um outro assunto importante. Então, pessoal, vamos ter isso em mente, tá? Tomar muito cuidado, né? Muitas vezes a gente pode ter algumas coisas no nosso coração que não são bíblicas, né? Que não são princípios, e a gente pode se encontrar diante de Deus numa situação complicada, né? De entender que tem que administrar alguma coisa por conta própria, sendo que a palavra de Deus, né, os princípios que a gente tem que praticar não apontam nessa direção. Agora, sobre como utilizar esse recurso, né? O que nas Escrituras a gente consegue encontrar, né, de princípios, né, de indicações a respeito de como esse recurso é distribuído, de como ele deve ser usado para, né, honrar a Deus e para fazer a igreja funcionar. No Novo Testamento, né, vamos colocar a igreja primitiva e toda a doutrina apostólica como nossa fonte de referência, de informação. Nós vamos basicamente, aqui eu vou resumir como quatro pontos básicos dessa aplicação financeira. Primeiro, as ofertas elas eram utilizadas para o sustento dos ministérios apostólicos, evangelistas, né, aqueles que viviam de tempo integral para a obra de Deus. Remetendo até aquilo que você falou da tribo de Levi, né? Exatamente, exatamente. Sim. Você percebe que a Bíblia ela tem uma coerência, né? Aquilo que Deus estabeleceu lá, ela vem seguindo, né? Eram sombras e agora é uma realidade. Era uma sombra de um edifício, mas que agora a gente pode apalpar
os elementos desse edifício. Então, no próprio ministério de Jesus, quando Jesus envia os 12, ele fala, olha, não se preocupe em levar mais uma capa, mais uma sandália, e isso e aquilo, ele vai ali descrevendo, e no final ele diz, porque digno é o trabalhador do seu salário. Ou seja, Jesus, o ministério de Jesus e daqueles discípulos também era um ministério que foi sustentado. Haviam mulheres que foram libertas de demônios, de uma vida perdida, que andavam com Jesus e o serviam com seus bens. Esse é o relato. Isso segue na vida da primeira igreja, onde os apóstolos eles retiravam parte daquelas ofertas para o próprio sustento. Nós vemos isso nas próprias cartas de Paulo, onde ele defende este princípio da honra aos que presidem, do sustento, também fazendo menção daquilo que Jesus disse sobre digno é o trabalhador do seu salário, não atarás a boca do boi que debulha, aquele que vive para o altar, que viva do altar. Então, são referências bíblicas que temos para defender que essa é uma parte que essas ofertas, esses dízimos, né, provisões, são utilizadas. Não são toda para isso, mas uma parte, sim, para o sustento daqueles que vivem de tempo integral. A outra coisa, para a expansão do reino de Deus, para o envio de pessoas, seja para obra missionária, seja para missões específicas, nós também vemos isso. Quando Timóteo vai, quando Tito, quando Epafrodito, quando vários ali, até da equipe de Paulo, eram recomendados, eles iam com sustento. Inclusive Paulo diz, quem vai à guerra às suas próprias custas? Essa, inclusive, é uma forma de ir junto, né? Exatamente. Aí está uma consciência que a igreja tem que ter. Nem todo mundo vai. Nem todo mundo vai conseguir deixar o seu serviço aqui, a sua vida aqui na localidade e vai para uma outra localidade, para um outro país, o que for. Mas você quer ir junto? Você quer entender, eu sou um missionário? É você também contribuir quando você envia, não apenas com a oração, com a imposição de mãos, com a palavra de ânimo, mas financeiramente você está indo junto. Então, a expansão do reino de Deus. Outra coisa que é mencionado no Novo Testamento, inclusive, tanto no Velho quanto no Novo, é o auxílio às viúvas, aos pobres e necessitados, aos órfãos. Então, nós vamos ver recomendações apostólicas para isso. Inclusive, ali o presbitério em Jerusalém recomendou Paulo, olha, não se esqueça dos pobres. Nós vemos nas próprias cartas de Paulo, quando ele, inclusive, instrui Timóteo sobre as viúvas. Olha, não seja inscrita aí, olha, no auxílio, na ajuda às viúvas, que não esteja debaixo desse critério. Então nós vamos perceber que as ofertas... Para reconhecer aquelas que eram mais vulneráveis. Exatamente, né? Ou seja, as verdadeiras viúvas. Então aquelas que eram novas, aquelas que não serviram a igreja, não serviram os santos, Paulo recomenda, olha, que elas se casem, né? Ou olha, a família aí vai ajudá-las, mas a igreja vai cooperar no sustento das verdadeiras viúvas. Então nós percebemos, então, fazendo aqui relembrando aqui o que falamos. O sustento de obreiros, a expansão da obra, as viúvas, pobres, necessitados, órfãos e também a própria logística da igreja. Então os encontros da igreja, eles precisam, vamos dizer, no nosso tempo, de uma cadeira para você sentar,
de um microfone para aquele que está ministrando, de caixas de som, de instrumentos e por aí vai. Eventos, né? Eventos, retiros da igreja, ou seja, a igreja local ela tem uma logística, né? E essas ofertas, essas contribuições, elas são para o sustento, o suprimento de toda essa logística. Então essa é a forma bíblica de se administrar, sem trauma, em paz, coerente com as escrituras. E então nós entendermos isso é muito importante, porque isso nos dá, para quem está ofertando, mantendo o princípio, estou honrando a Deus. Para quem está recebendo essas honras, que não é da igreja, é do Senhor, administra com todo temor, com toda reverência, aplicando nas áreas às quais Deus determinou. E a gente falava aqui antes desse ponto importante, né? Acho que era interessante você falar aqui pro pessoal, quando a gente dá a contribuição, algumas pessoas podem erroneamente falar que está contribuindo para a igreja, né? Exatamente. Não é, inclusive, né? Essa palavra contribuição, para quem entende errado, ela vai entender assim, eu estou contribuindo, como se fosse para uma instituição. Não. Contribuição, provisão, dízimo, oferta, o que for, nós temos que entender que é um princípio de adoração a Deus. Ele faz parte da minha vida piedosa, da minha vida devocional, do meu tempo, do meu momento de louvor e adoração a Deus. E normalmente isso deve ser entregue dessa forma, com devoção. Não é de qualquer jeito. Não é pegando uma nota, o que for, um cheque, ou fazendo um Pix, ou uma transferência, de forma irreverente, não. É dizendo, Senhor, é para ti, confio em ti. Digno é o Senhor de todas as coisas. Então eu entrego com o coração, dizendo, é do Senhor. Eu não estou contribuindo para a igreja como se a igreja precisasse da minha oferta. Deus levanta quem Ele quiser, e se Ele quiser, levanta até gente ímpia. Mas na casa do Senhor, os filhos entregam aquilo que é do Senhor. A igreja administra. A casa de Deus é bem suprida. Os órfãos, as viúvas, os obreiros. O reino de Deus se expande. E é tão interessante que no texto de 2 Coríntios, Paulo diz sobre o serviço dessa administração. Paulo se refere muitas vezes, olha, eu recebi... Ele diz aos filipenses, recebi, Epafrodito trouxe, eu tô suprido, o que veio das mãos de vocês como oferta, como aroma suave. Então, aquilo deixa de ser dinheiro, deixa de ser número, para ser algo que se torna espiritual a Deus. Então, é dessa forma com que as pessoas administram. Paulo diz que o serviço dessa assistência redunda em muitas glórias a Deus, porque aqueles que recebem com gratidão e oram por aqueles que contribuíram. Senhor, os abençoe, bendito seja o teu nome. Eu estava aqui sem saber o que eu ia comer e veio esse recurso. Bendito seja o Senhor. Então, na hora que você vai ver, tudo isso é para a honra e glória do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. É isso aí. Bom, pessoal, chegamos aqui ao final do nosso segundo episódio. Muito boa essa conversa, palavras graciosas, né, que o Felipe nos trouxe aqui. É importante para a nossa reflexão, né? É um convite à meditação a respeito do tema da generosidade, de como a gente deve encarar as nossas contribuições, né, como oferta a Deus, e, né, todo esse ensino aqui fundamental a respeito de quem administra, né, e do que deve ser feito com esses recursos. Então, segue com a gente, né? A gente ainda continua essa série com mais 2 episódios. Se você não assistiu, tá, o primeiro episódio, vai lá, assiste, tá? Acompanha essa série toda, que tem temas muito interessantes. Também assina o canal, tá? Compartilha esse vídeo com outras pessoas, dá uma curtida aí também, que isso ajuda, né, a divulgação desse trabalho. E vamos em frente. Obrigado, Felipe. Até o próximo episódio. Até o próximo.